Olá, bem-vindo, povo de Deus. Vamos para mais um entendimento bíblico. Hoje eu vou estar falando para vocês o tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje diz assim: será que existem anjos ou não existem anjos? A Bíblia ela vai nos responder sobre esse tema de hoje, que eu vou estar fazendo com vocês. Então, vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Se existem anjos ou não existem anjos. A primeira passagem que eu queria tratar com vocês está em Lucas, capítulo 1, dos versos 5 em diante. Aqui vai falar de Zacarias e Isabel. O verso 5 diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então aqui fala de Zacarias e Isabel. Eles eram velhos. E Isabel era estéril. Ela não podia ter filhos. E olha aqui no verso 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Então que Zacarias, que era um sacerdote de Deus, então ele entrou no santuário do Senhor o quê? Para queimar incenso a Deus. Eles faziam isso naquela época, agradecendo a Deus, né? E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Então, enquanto Zacarias estava lá no sacerdote, lá no santuário de Deus, o povo que permanecia do lado de fora orando. E quando Zacarias estava no santuário de Deus, apareceu-lhe um anjo. O que ele falou para Zacarias? Aqui no verso 11: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Enquanto Zacarias estava no santuário, Zacarias estava em oração. E Zacarias estava pedindo um filho para Deus. E esse anjo do Senhor veio exatamente para falar isso para Zacarias. Olha o que o anjo vai falar para Zacarias. Verso 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Zacarias exatamente estava orando para Deus, para que Deus desse um filho, porque a sua mulher Isabel era estéril. E o anjo veio exatamente para falar: a sua oração, Zacarias, foi ouvida. A tua mulher te dará um filho. E o anjo falou: a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Olha só que o anjo falou para Zacarias: olha, esse João Batista, ele não beberá vinho, nem bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre, já dentro do ventre da sua esposa, Zacarias. E João Batista converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Então, o anjo falou assim: João Batista será
como Elias. Ele vai converter o coração dos pais e aos filhos. Convertei os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então foi isso que o anjo disse para Zacarias. Olha aqui, um anjo do Senhor. Quem que é esse anjo? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Como que não existe anjo? Existe anjo. Existem os anjos celestiais e os anjos maus. Gabriel, ele é o que assiste diante de Deus. Ele fica do lado de Deus. É um anjo que fica perto de Deus, que veio trazer estas boas novas a Zacarias. Zacarias estava num santuário, orando, e o anjo apareceu, que é Gabriel. Falou, ó, o Senhor ouviu a tua oração, Zacarias. A tua mulher vai ter um filho. Foi isso que o anjo falou para Zacarias. Como é que não existe anjos? Anjos de Deus significa mensageiro de Deus. Como eu falei para você, existem os anjos do bem e os anjos do mal. Agora vamos para uma outra passagem. Capítulo 1 ainda. Verso 26. Predito o nascimento de Jesus. Olha só, no 6º mês foi o anjo Gabriel, olha só, o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Quem que era essa virgem desposada? Maria. Com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então o anjo veio trazer essa notícia para Maria, falando: Maria, você vai ter um filho. Você vai ficar grávida através do Espírito Santo. E você vai colocar o nome de Jesus. Foi isso que o anjo veio trazer para Maria. Como que não existe anjos? Existem anjos. Mais uma coisa, vocês lembram quando João estava na ilha de Patmos? Foi um anjo lá conversar com João. Vamos lá para Apocalipse 22. Em Apocalipse 22, a Bíblia diz assim, olha só o que a Bíblia diz. Em Apocalipse 22, versos do 8 a 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo. Olha só, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. João se prostrou diante do anjo. O anjo falou: não se prostre diante de mim. Eu sou conservo igual a você. Adora a Deus. Então anjos não é para ser adorado. Como diz aqui, João queria adorar o anjo, mas o anjo disse: não me adore, adore a Deus. Como que não existe anjos na Bíblia, se a própria Bíblia está falando? Em Apocalipse 12, versos
do 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve peleja no céu. Isso que quer dizer aqui esses versos? Antes, quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo que Deus criou, um anjo belo, um anjo formoso. Esse anjo era Lúcifer. Ele era um dos anjos mais poderosos do céu, que Deus o criou. E Lúcifer, ele começou a colocar orgulho no coração dele. Ele queria governar, ele queria sentar no trono de Deus para governar. E Deus falando: Lúcifer, para com isso, Lúcifer, se arrependa. Deixe seu orgulho de lado. Mas ele não quis. Ele começou a falar para os outros anjos: olha, o governo de Deus é injusto. Deus está nos enganando. É isso que Lúcifer estava fazendo. Por isso que houve essa peleja no céu. Não houve luta de espada. Foi uma guerra espiritual. Ninguém viu. Mas aconteceu. Como que não tem os anjos caídos? Se não existe os anjos caídos, que nem eu falei para vocês, existem anjos celestes e anjos do mal. Vamos voltar para Lucas. Aqui, Lucas capítulo 4, versos 31 ao 35. Olha só, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio, imundo, e bradou em alta voz. É o demônio falando: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha só. O demônio reconhecia Jesus como o Santo de Deus. Como que não tem espírito imundo, não tem demônios, não tem os anjos caídos? Como que não tem? Se na própria Bíblia, no tempo de Jesus, manifestou um espírito imundo de demônio num homem da sinagoga, e Jesus o repreendeu, falou: sai dele. E imediatamente o demônio saiu, que Jesus mandou o demônio embora. Como que não existe? Se no Velho Testamento, em Gênesis, olha só, em Gênesis capítulo 18, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Olha só, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Abraão, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Então aqui diz assim: o que apareceu para Abraão? O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Como que não existe anjos? Mais para frente, Ló, um sobrinho de Abraão, recebe em sua casa
os 2 anjos. Olha só, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Esse, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Então, quando os 2 anjos foram ver Ló, o que Ló fez? Se prostrou o seu rosto em terra. Como que não existe anjos? Existem anjos, sim. A própria palavra de Deus está nos dizendo. Mais para frente em Juízes. Em Juízes também apareceu anjo. Em Juízes, olha o que diz aqui. O nascimento de Sansão. Eu vou ler para vocês, capítulo 13 de Juízes, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então aqui Israel fez que era mal para o Senhor e o Senhor entregou Israel por 40 anos nas mãos dos filisteus. É isso que está dizendo aqui. Verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Olha aqui, mais uma estéril. E não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Então o anjo veio trazer essa notícia para a mulher de Manoá. Falou: você vai ter um filho. Você é estéril, você vai ter um filho. Você vai colocar o nome de Sansão. E Sansão que vai libertar vocês das mãos dos filisteus. Foi isso que o anjo veio trazer essa notícia para essa mulher. Agora eu te digo, não existem anjos? Existem anjos, sim. Como eu disse no meu tema de hoje, será que existem anjos? Ou não? O que a Bíblia está nos dizendo? Sim, a Bíblia está dizendo que sim, que existem anjos, como eu acabei de ler para vocês. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que vocês fiquem com essa mensagem. Se inscrevam no meu canal. Compartilhe esse vídeo. Deixem seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Tudo que eu li para vocês está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não mente. E é mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Em 2 Coríntios, antes de eu encerrar esse vídeo, 2 Coríntios 11, versos 14. Olha só o que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás pode se transformar em anjo de luz. Ele pode. É que a Bíblia está dizendo. Quer que eu leia mais uma vez? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então não existe anjos? O diabo não existe? Muitos falam que o diabo não existe. Se a própria Bíblia aqui está falando. A Bíblia não mente. Que vocês, mais uma vez, meus irmãos, fiquem com essa mensagem. Que vocês tenham um bom dia. Que Deus abençoe vocês.